Se você pudesse adivinhar qual país mais escravizou pessoas na história do tráfico transatlântico, qual seria o seu palpite? Estados Unidos? Inglaterra? A resposta vai te surpreender. Foi o Império Português. E o destino principal foi o Brasil. Mas a verdadeira engrenagem desse crime humanitário envolve um jogo de interesses violento entre 3 continentes, onde quase ninguém saiu com as mãos limpas. Neste vídeo, vamos direto aos fatos. Quem capturava? Quem vendia na Europa? E por que quase nenhum escravizado ficava no continente europeu? Deixe seu like e se inscreve, porque a história real é bem diferente do que te contaram na escola. Para começar, precisamos olhar para os dados consolidados do Slave Voyages, o maior banco de dados do mundo sobre o tema. Mais de 12,5 milhões de africanos foram forçados a embarcar para as Américas, e quem liderou esse horror foi Portugal. Sozinho, o Império Português traficou quase 5 milhões de pessoas diretamente para o Brasil. Isso é mais do que o dobro do segundo colocado, o Império Britânico. E por que o Brasil liderou de forma tão disparada? Por 2 motivos cruéis. Primeiro, o tráfico português durou quase 400 anos. Segundo, o modelo econômico brasileiro era letal. Para os senhores de engenho e cafeicultores, era financeiramente mais barato escravizar a pessoa até o esgotamento físico e comprar um novo escravizado do que manter condições mínimas de sobrevivência. Uma dúvida muito comum é: se os europeus comandavam tudo, por que as capitais europeias não estavam cheias de escravizados? Eles levavam, sim, mas em uma quantidade muito menor. Estima-se que cidades como Lisboa chegaram a ter até 10% da população composta por negros escravizados no século XVI. Mas o grosso do tráfico ia direto para as Américas por uma razão puramente de negócios. Na Europa, não existiam grandes lavouras de açúcar, tabaco ou algodão. O clima não permitia, e a Europa já estava cheia de camponeses pobres para o trabalho doméstico. Os africanos levados para a Europa viravam criados domésticos, artesãos urbanos ou símbolos de status para a nobreza ostentar riqueza. A verdadeira riqueza estava nas plantações americanas. Mas agora chegamos à pergunta mais sensível e menos compreendida. Quem estava na África capturando e vendendo essas pessoas? Ao contrário do que muita gente imagina, os europeus raramente entravam no interior da África para caçar pessoas. Eles não tinham exército para isso e morriam de malária. O tráfico transatlântico funcionava como uma aliança comercial brutal entre as elites europeias e as elites de vários reinos africanos. A principal fonte de escravizados eram as guerras entre reinos vizinhos. Os reinos vencedores vendiam os prisioneiros de guerra. Reinos poderosos como o reino do Daomé e o Império de Oxó se militarizaram e se especializaram em capturar vizinhos para negociar na costa. E o que era a moeda de troca? Os europeus tinham armas de fogo, pólvora, tecidos e aguardente. Isso criou o terrível ciclo da pólvora. Para se proteger dos vizinhos, um reino africano precisava de armas europeias. E para conseguir essas armas, ele precisava capturar e entregar mais prisioneiros. Uma armadilha econômica perfeita e devastadora. O tráfico transatlântico não foi apenas um evento isolado. Foi um circuito globalizado, o chamado comércio triangular. A Europa entrava com as armas e o capital, as elites africanas com o fornecimento de prisioneiros
e as Américas com a terra e o trabalho forçado que enriquecia as metrópoles. Entender essa engrenagem complexa não diminui a culpa de ninguém, mas nos ajuda a enxergar o tamanho real do impacto que isso deixou no mundo moderno. E você? Já conhecia o papel dos reinos africanos e das coroas europeias nesse comércio? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilhe com um amigo que adora história. Até a próxima!